Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui nosso vídeo da aula sobre diagrama de Venn, ok? Então, o que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn nada mais é, pessoal, do que a representação gráfica de um conjunto, né? Então, dados dois conjuntos, eu tenho aí dados os conjuntos A, B, C, certo? Então, vou representar esses três conjuntos no chamado diagrama de Venn, tá? Então, vou representar esse conjunto A, conjunto B, conjunto C, nos seus respectivos diagramas. Então, como é que fica o conjunto A? Então, o conjunto A é formado pelo elemento A, E, I, O, U. Observe que eu coloquei os elementos do conjunto A, certo, de forma aleatória, né? Ok? Então, o que é necessário? É necessário que os elementos fiquem internos ao diagrama, certo? E outra coisa, é importante também colocar esse pontinho e o elemento. Agora vamos para o B. A, elemento B, elemento C, elemento D, elemento E. E finalmente o conjunto C, formado pelo elemento B, C, D, E, vou colocar aqui em cima, F. Então está aí representados os três conjuntos no diagrama de Venn. Bom, pessoal, agora vamos ter o nosso segundo caso, certo? Vou representar esses dois conjuntos nesse diagrama de Venn. Agora observe que um diagrama está sobrepondo o outro. O que significa isso, professor? Significa que tem elementos do conjunto A e do conjunto B que pertencem tanto a A quanto a B. Isso é o elemento de interseção. Então, olhando para os dois conjuntos, quais são os elementos que pertencem a A e pertencem a B? Então, aqui a letra A, certo? Coloca aqui dentro, porque é um elemento comum a A e a B, né? E o elemento E. Então, observe que o elemento A e o elemento E são dois elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B, né? Então, vamos colocar o restante dos elementos. Só que pertence a A é o I, o O e o U. Eu coloco aqui o I, o O e o U. E, no caso do B, só que pertence a B, é o B, o C e o D. Então, B, C e D. Então, está terminado o nosso diagrama. Agora, vamos fazer essa segunda situação. Eu tenho o diagrama do A e o diagrama do C. Note que esses dois conjuntos, ele não está um sobrepondo o outro, né, os diagramas. Por quê? Vamos lá. Os elementos do A, do A tem o A, E, I, O, U. Então, vou representar aqui o A, o E, o I, o O e o U. E no caso do B, do C, eu tenho o elemento B, o elemento C, o elemento D, o elemento F, o elemento G. Agora observe por que os conjuntos estão um sobrepondo o outro. Porque não tem nenhum elemento comum entre A e C. Então, quando eu tenho essa situação em que os diagramas não possuem elemento comum, eu digo que esses conjuntos são chamados disjuntos. Quando é que dois conjuntos são disjuntos? Quando não possuem elemento em comum. Ok, pessoal? No nosso terceiro caso, situação de diagrama de Venn, a gente tem três conjuntos e vamos representar através desse único diagrama. Perceba que os diagramas do conjunto A, B e C estão tudo um sobrepondo o outro. O que significa? Significa que tem elementos comuns entre eles, né? Então, vamos primeiramente começar com o elemento que está aqui no centro. Essa região representa os elementos que pertencem aos três conjuntos. Se você observar, o elemento 1 pertence aos três conjuntos, né? Vamos ver se tem outro elemento que pertence aos três conjuntos. Ó, o 2 não é, nem o 3, o 5. O 5 pertence aos três conjuntos. Então, fica dentro dessa regiãozinha aqui, tá? Agora, vamos partir em relação a dois conjuntos, A e B, né? Então, quais são os elementos que pertencem a A e a B? Além do 1, né, que está aqui, temos o quê? Temos o elemento 3. Então, o elemento 3 fica aqui.
Agora que pertence a A e a C, além do 1 e do 5, tem outros elementos? Temos o elemento 4. Ó. Então, o elemento 4 pertence a A e a C. Elementos que pertencem a B e C. Então, além do 1 e do 5, temos o quem? Temos o 7. Então, só o 7 pertence a B e a C. Observe, pessoal, a locação onde eu estou colocando os elementos. Isso é muito importante, tá? Então, finalmente, eu vou colocar os elementos que só pertencem a A, só pertencem a B e só pertencem a C. No caso aqui, quem sobrou? O 2. No caso do B, quem sobrou? O 8. E, finalmente, quem sobrou? O 6 do C. Certo? Está concluída aí nossa atividade.